Fala aí galera, beleza? Hoje nós vamos trazer para vocês a lista dos 10 maiores traficantes de todos os tempos. Seja famoso pela quantia de dinheiro que ganhou, seja pela repercussão de seus atos que posteriormente viraram filmes e séries. Nesta lista, vamos de Al Capone a Pablo Escobar e apresentaremos um resumo da história de cada um deles para vocês. Mas antes de tudo galera, já vai deixando seu like e não esquece de se inscrever no canal, beleza? Agora que já fizemos a intro, bora pro vídeo. O primeiro gangster dessa lista acreditamos que seja o primeiro a ficar famoso na história no ramo, e nada mais nada menos que Dom Al Capone. Alfonso Gabriel Capone, também conhecido como Scarface, foi um gangster e contrabandista americano, mas seus pais eram italianos e ficou famoso mundialmente conhecido como Al Capone. Capone nasceu em Nova York no dia 17 de janeiro de 1899 e foi criado no Brooklyn, onde estudou até os 9 anos. Abandonou os estudos para entrar em uma quadrilha da cidade. Ingressou rapidamente na Five Points Gang, liderada por Johnny Torrio, gangster que em 1909 foi para Chicago para trabalhar sob as ordens de Big Jim Colosimo. Johnny Torrio começou a liderar a quadrilha depois de ordenar o assassinato de seu chefe. Não se sabe ao certo se eliminado por Capone ou Frank Yale. De qualquer forma, Torrio confiou a Capone durante a década de 1920 a organização da direção do bando, dedicado à exploração de prostituição, jogo ilegal e do tráfico de álcool. Em 1925, Torrio se aposentou e Capone passou a liderar o bando, depois de eliminar seus rivais em uma série de guerras mafiosas, cujo estopim foi o assassinato de Joe Banion. Em 1926, exercia o controle da máfia da cidade e reunia todas as quadrilhas, exceto duas, a de Aélio e a de Bugs. Capone e seus homens mataram todos os membros da quadrilha de Aélio em menos de um mês. Os enfrentamentos também culminaram na violenta morte dos chefes da quadrilha de Bugs em 1929. Depois de livrar-se de seus rivais, Capone continuou enriquecendo graças ao tráfico ilegal de bebidas alcoólicas causado pela lei seca através da vasta rede clandestina de salas de jogo. Calcula-se que em 1927 a fortuna de Al Capone era superior a 100 milhões de dólares. Depois de anos de perseguição policial e aparente falta de provas, Capone foi detido por sonegação fiscal e em 1931 condenado a 11 anos de prisão. Foi encarcerado na cidade de Atlanta em 1932 e em 1934 foi transferido para o famoso centro penitenciário de Alcatraz. Depois de passar 8 anos na prisão, foi concedida a Capone a liberdade condicional. Sua falta de saúde física e mental já era percebida de longe e, segundo relatos, sofria da doença de sífilis. Depois de ficar um tempo no hospital, foi viver em sua mansão situada em Miami Beach, onde viveu até o final de seus dias. Al Capone faleceu no dia 25 de janeiro de 1947. George Jung, ou Boston George, ficou mundialmente conhecido após ter sido representado por Johnny Depp em 2001 no filme Profissão de Risco. Graças ao filme, a foto do traficante e o ator é incansavelmente compartilhada nas redes sociais. O traficante foi um dos grandes líderes do cartel colombiano de Medellín, tendo sido responsável por cerca de 89% da cocaína que entrava nos Estados Unidos por muitos anos. Apesar disso, George não teria ganhado tanto dinheiro quanto os outros membros do cartel. Pessoalmente, juntou mais de 100 milhões de dólares, cerca de 450 milhões de reais. George foi preso após ter sido pego com mais de 1 tonelada de cocaína em Topeka, Kansas, crime pelo qual foi condenado e sentenciado a 20 anos de prisão. George foi finalmente solto em julho de 2014, depois de cumprir sua sentença. Frank Lucas. Depois de 15 anos trabalhando como motorista e guarda-costas, este americano criado no Harlem resolveu montar uma rede de tráfico de heroína, a mais pura já vista, que vinha direto do Triângulo Dourado na Ásia. Era 1960 e naquela época acontecia a Guerra do Vietnã. Lucas então se aproveitou da situação e montou um esquema para importar enormes quantidades de heroína para os Estados Unidos, dentro de caixões que ele dizia ser de soldados americanos mortos em conflitos na Ásia. O espertinho chegou a ganhar mais de 1 milhão por dia, cerca de 4,3 milhões de reais, ao vender seu produto na Rua 16 em Nova York. A heroína que ele oferecia acabou sendo chamada de Blue Magic, por ter de 98% a 100% de pureza. Com o dinheiro, Lucas comprou vários imóveis em todo o país, incluindo edifícios comerciais em Detroit, apartamentos em Los Angeles e casas em Miami. No total, a fortuna dele chegou a somar 52 milhões de dólares, cerca de 250 milhões de reais. O traficante também comprou uma fazenda com alguns milhares de hectares na Carolina do Norte, onde possuía mais de 300 cabeças de gado Black Angus, incluindo um touro de reprodução no valor de 125 mil dólares, cerca de 500 mil reais.
Frank foi condenado a 70 anos de prisão por violações federais em 1975. Em 1981, sua sentença foi reduzida, após ele delatar todo o esquema de drogas ilegais da cidade de Nova York e entregar todos seus bens e dinheiro ilegal ao governo americano. Em troca, ele pôde cumprir uma boa parte restante da sua sentença em liberdade condicional. Ele foi solto em 1991. Hoje, Frank Lucas é voluntário em uma ONG criada por sua filha, Francine, para cuidar de crianças com pais presos. Seu filho, Frank Lucas Jr., é um cantor de hip hop e dono de uma marca com o nome do pai. A vida do traficante foi relatada no filme O Gangster, estrelado por Denzel Washington e lançado em 2007. O filme, feito pela Universal Pictures, arrecadou cerca de 127 milhões de dólares, cerca de 500 milhões de reais. De acordo com Sterling Johnson, um juiz federal americano, o filme é 1% de realidade e 99% Hollywood. Griselda Blanco, a madrinha da cocaína. A única mulher dessa lista foi muito, mas muito poderosa. A madrinha da cocaína, ou La Madrinha, foi uma das traficantes mais perigosas e cruéis do mundo. Ao longo de sua carreira no crime, Griselda Blanco da Colômbia matou mais de 200 pessoas. Seu nome foi um dos mais respeitados e temidos do chamado Cartel de Medellín, responsável pela venda de toneladas de cocaínas em Nova York, Miami e sul da Califórnia. Em 1975, a Polícia Federal dos Estados Unidos interceptou um carregamento com cerca de 150 quilos de cocaína da madrinha. Foi o maior pego até então naquele ano, mas Griselda conseguiu fugir para a Colômbia, antes de ser presa. Por lá, viveu 10 anos em liberdade e na riqueza. O bem bom só foi acabar em 1985, quando a justiça colombiana conseguiu capturá-la. Griselda ficou presa por 19 anos até ser liberta em 2004. A quantia exata de sua fortuna nunca foi conhecida, mas é calculada em cerca de 2 bilhões de dólares, cerca de 8 bilhões de reais. Em 2012, a traficante foi morta com 2 tiros na cabeça do lado de fora de um açougue na cidade de Medellín. Zheng Yegon. O chinês foi acusado de tráfico de pseudoefedrina da Ásia para a América. Gon é dono de uma indústria chamada Unimed Pharmachem do México, além de outras corporações no país. No começo dos anos 2000, sua empresa foi acusada pelo governo de importar toneladas de efedrina e pseudoefedrina como parte do seu vasto negócio. Acredita-se que o chinês, que tem cidadania mexicana desde 2002, seja o responsável pelo cartel de Sinaloa. À frente do cartel, Gon juntou dinheiro suficiente para se tornar um dos maiores apostadores dos cassinos de Las Vegas, onde é conhecido como Senhor Ye. Conta-se que certa vez chegou a apostar 200 mil, cerca de 800 mil reais em cada rodada. Acabou perdendo uma boa quantia, que se somou a outros milhões que dizem que ele viu desaparecer nas mesas de jogo, cerca de 40 milhões de dólares, segundo estimativas mais conservadoras, e até 126 milhões nas mais arrojadas, cerca de meio bilhão de reais. As autoridades invadiram sua casa no México em março de 2007 e encontraram mais de 200 milhões, ou quase 800 milhões de reais somente em dinheiro vivo. Além das notas em dólares, foram apreendidos ou confiscados 18 milhões em pesos mexicanos, 200 mil euros, 113 mil dólares de Hong Kong, 11 moedas de ouro puro e uma enorme quantidade de joias. 7 veículos, 2 mansões de valores aproximados de 20 milhões de pesos, cerca de 15 milhões de reais cada uma, armas automáticas e um laboratório em construção de valor desconhecido. Zheng foi detido no restaurante em 2007 em Wharton, Maryland, em 24 de junho de 2007. Ao ser preso, foi identificado como procurado em vários países pela Interpol. Junto a eles foram presos 9 pessoas, sendo 4 de origem asiática. Rafael Caro Quinteiro, do cartel Caro Quinteiro. Rafael é o irmão mais velho dos 4 que formam o cartel Quinteiro no México. Segundo consta, eles tinham várias fazendas e plantações na cidade de Sonora e vendiam cocaína e metanfetamina. Em 1980, os irmãos compraram a simpatia da polícia local e do governo e passaram a operar com certeza de impunidade. A blindagem da ilegalidade era ampliada pelas contribuições do cartel à comunidade local. Parte do dinheiro também foi investido no financiamento de diversos projetos imobiliários em Guadalajara. Rafael acabou sendo preso em 1985, após ser identificado como mandante de um sequestro, tortura e morte de um agente federal americano, Henrique Camarena. Condenado, pegou sentença de 40 anos na prisão, em 1989. Seus irmãos, porém, ficaram livres para continuar o negócio bilionário da família. Na época, seu irmão Canteiro, o mais novo da família,
tinha bilhões de dólares em bancos de Luxemburgo e Suíça. Um agente americano disse em entrevista à revista Forbes que somente em um dos bancos, em Luxemburgo, um dos membros da família tinha mais de 4 bilhões de dólares depositados, cerca de 16 bilhões de reais. Em outros bancos havia muito mais. O traficante foi solto em agosto de 2013, mas está desaparecido, segundo revelou o governo do México ao americano, que havia pedido sua apreensão e extradição, oferecendo 5 milhões de dólares por qualquer informação sobre a pessoa. Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán. Joaquín foi um grande chefe do tráfico de drogas no México e se tornou o maior e mais poderoso chefe da década de 90. El Chapo chegou a ser considerado o homem mais procurado do mundo após a morte de Osama Bin Laden, que ocupava esta posição até sua captura em 2011. El Chapo ficou conhecido por sua perspicácia ao usar túneis para contrabando de cocaína aos Estados Unidos. Em 1993, o carregamento de 7,3 toneladas de cocaína, acondicionado dentro de latas de pimenta, foi apreendido na cidade de Tocate, no México. El Chapo foi preso neste ano, mas em 2001 conseguiu fugir da cadeia, ao entrar em um carrinho de lavanderia, como fazem nos filmes. O traficante apareceu entre os bilionários da revista Forbes por 4 anos consecutivos, entre 2009 e 2012, uma fortuna de mais de 1 bilhão de dólares, quase 5 bilhões de reais. Para termos uma ideia, o traficante somou na época uma quantia semelhante ao que possui o pastor evangélico Edir Macedo, 1,100 bilhões de dólares, de acordo com a revista Forbes. El Chapo foi capturado em 22 de fevereiro de 2014, num hotel da cidade mexicana de Mazatlán. Daoud Ibrahim Cascar teve uma fortuna estimada em cerca de 7 bilhões de dólares, o equivalente a 30 bilhões de reais. Mas para além da riqueza, o indiano Cascar ficou famoso por sua crueldade. Por exemplo, ele teve ligação direta com o atentado político em Mumbai de 1993, que matou mais de 250 pessoas. E não para por aí. Cascar teve ligação com Osama Bin Laden e dirigiu uma organização chamada The Company e descrita como a Goldman Sachs do crime, uma referência ao poderoso organizado do grupo financeiro multinacional que opera a partir da cidade de Nova York. Implacável nos negócios, Cascar não foi só um grande empreendedor do ramo de falsificações e extorsões, mas também investiu em terrorismo e até na indústria cinematográfica. O criminoso financiou vários filmes populares indianos e garantiu, por algum tempo e com dinheiro do próprio bolso, uma parte substancial da receita de Bollywood. Atualmente, Cascar é o homem mais procurado da Índia e especula-se que ele vive escondido no Paquistão, país que faz fronteira com a Índia. A nação do Paquistão, porém, nega a presença do traficante em seu território. Amado Carrillo Fuentes. Um dos maiores bilionários entre os traficantes de drogas foi Carrillo Fuentes. O mexicano chegou a levar aos Estados Unidos uma quantia de droga 4 vezes maior do que qualquer outro traficante no mundo. Agora chegou a vez da pessoa mais famosa da lista. Tido por muitos como santo em sua cidade natal, como já vimos em muitos documentários, existem pessoas que têm um altar em sua casa com a foto dele, Pablo Emilio Escobar Gaviria, mais conhecido como Pablo Escobar. Pablo fundou e foi o mais importante e violento traficante de drogas do cartel de Medellín. Escobar entrou para o tráfico de cocaína na década de 1970. Em 1976, se uniu com Gonzalo Rodrigues Gacha, Carlos Leder e os irmãos Ochoa e criou o hoje famoso cartel de Medellín na Colômbia. Sob ele, a organização criminosa assinou mais de 5 mil assassinatos. No ápice de seu poder, Pablo Escobar foi apontado como o 70º homem mais rico do mundo, com uma fortuna que chegou a 30 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 120 bilhões de reais. O poder deste criminoso no tráfico era tamanho que ele foi responsável pelo comércio de 80% de toda a cocaína consumida nos Estados Unidos da década de 90. Mesmo sem levar em conta a inflação, se comparássemos a fortuna de Escobar nos anos 80 com a dos maiores e mais conhecidos empresários do mundo atualmente, ele ficaria à frente de gente como Mark Zuckerberg, dono do Facebook. O símbolo maior do poder de Pablo Escobar foi uma fazenda super luxuosa na periferia de Medellín, na Colômbia, que possui uma área 22 vezes maior do que o Parque do Ibirapuera em São Paulo, e foi transformado em uma espécie de parque de diversões colombiano depois de sua morte. Escobar chegou a criar neste local, no auge de sua ostentação, um zoológico particular com lagos e piscinas. Para deixar sua coleção de animais completa, ele chegou a importar elefantes, girafas, camelos, cangurus e 30 hipopótamos. Na época, ele também colecionava carros antigos, que acabaram na sua maioria queimados por seus inimigos. O traficante se entregou à polícia em 1991 e foi levado a um presídio de segurança máxima que ele mesmo construiu e fugiu logo após. Escobar acabou morto pela própria polícia da Colômbia em 1993. Na época, outro cartel do tráfico,
o cartel de Cali já havia destruído o poder de Escobar e seus comparsas.